Filosofia e Catolicidade, pílulas de sanidade para ouvir no trânsito. No episódio de hoje, daremos continuidade à leitura de alguns capítulos do livro O Liberalismo é Pecado, do padre Félix Sardá Salvani, uma obra publicada primeiramente no último quartel do século XIX. Hoje, no episódio de hoje, leremos os capítulos 4 e 5. O capítulo 4 se intitula da especial gravidade do pecado liberalismo, e o capítulo 5 se intitula dos diferentes graus que pode haver e há dentro da unidade específica do liberalismo. A leitura. Capítulo 4 da especial gravidade do pecado liberalismo. Ensina a teologia católica que nem todos os pecados graves são igualmente graves, mesmo dentro da sua condição essencial, que os distingue dos pecados veniais. Há graus no pecado, mesmo dentro da categoria de pecado mortal, como há graus na obra boa dentro da categoria de obra boa e ajustada à lei de Deus. Assim, o pecado direto contra Deus, como a blasfêmia, é pecado mortal mais grave do que o pecado direto contra o homem, como o roubo. Pois bem, à exceção do ódio formal contra Deus, que é o maior dos pecados e que raríssimas vezes se comete pela criatura, a não ser no inferno, os pecados mais graves de todos são os pecados contra a fé. A razão é evidente. A fé é o fundamento de toda a ordem sobrenatural. O pecado é tal enquanto ataca qualquer dos pontos desta ordem sobrenatural. É, pois, pecado máximo o que ataca o fundamento máximo dessa ordem. Um exemplo esclarecerá. Se se dá um golpe numa árvore, cortando-lhe qualquer dos seus ramos, faz-se-lhe maior golpe quanto mais importante é o ramo que se lhe corta. Dá-se-lhe golpe máximo ou radical se se corta a árvore pelo seu tronco ou raiz. Santo Agostinho, citado por São Tomás, falando do pecado contra a fé, diz de modo incontestável: Hoc est peccatum quo tenentur cuncta peccata. Pecado é este em que se contém todos os pecados. E o mesmo anjo das escolas discorre sobre esse ponto, como sempre, com sua costumada clareza. Um pecado, diz ele, é tanto mais grave quanto por ele o homem mais se separa de Deus. Pelo pecado contra a fé, o homem separa-se o mais que pode de Deus, pois se priva do seu verdadeiro conhecimento, por onde, conclui o santo doutor, o pecado contra a fé é o maior que se conhece. Fim de citação. Todavia, é maior ainda o pecado contra a fé quando não se dá simplesmente por carência culpável desta virtude e conhecimento, mas por negação e combate formal contra dogmas formal e expressamente definidos pela revelação divina. Então, o pecado contra a fé, de si gravíssimo, adquire uma gravidade maior e constitui o que se chama heresia. Inclui toda a malícia da infidelidade e mais o protesto expresso contra um ensinamento da fé ou adesão expressa a uma doutrina que, por ser falsa e errônea, é condenada pela mesma fé. Acrescenta ao pecado gravíssimo contra a fé a obstinação e contumácia dele, e uma certa orgulhosa preferência da própria razão sobre a razão de Deus. Portanto, as doutrinas heréticas e as obras heréticas constituem o maior pecado de todos, à exceção do ódio formal a Deus, do qual, como já dissemos, só são capazes comumente o demônio e os condenados. Consequentemente, o liberalismo, que é heresia, e as obras liberais, que são obras heréticas, constituem o pecado máximo que se conhece no código da lei cristã. Logo, salvo os casos de boa-fé, de ignorância e indeliberação, ser liberal constitui maior pecado do que ser blasfemo, ladrão, adúltero ou homicida, ou qualquer outra coisa das que a lei de Deus proíbe ou a sua justiça infinita castiga. Não o entende assim o moderno naturalismo, mas sempre assim o creram as leis dos estados cristãos até o advento da presente era liberal, e assim o prossegue ensinando a lei da Igreja, e assim o continua julgando e condenando o tribunal de Deus. Sim,
A heresia e as obras heréticas são os piores pecados de todos e, por isso, o liberalismo e os atos liberais são ex genero sui, ou seja, por seu próprio gênero, o mal sobre todo o mal. Capítulo 5. Dos diferentes graus que pode haver e há dentro da unidade específica do liberalismo. O liberalismo, como sistema de doutrinas, pode chamar-se escola. Como organização de adeptos para difundi-las e propagá-las, seita. Como agremiação de homens dedicados a fazê-las prevalecer na esfera do direito público, partido. Porém, ou se considere como escola, ou como seita, ou como partido, o liberalismo oferece, dentro da sua unidade lógica e específica, vários graus ou matizes que ao teólogo cristão convém estudar e expor. Primeiro que tudo, convém fazer notar que o liberalismo é uno, isto é, constitui um organismo de erros perfeita e logicamente concatenados, razão por que se chama sistema. Com efeito, partindo do princípio fundamental de que o homem e a sociedade são perfeitamente autônomos ou livres, com absoluta independência de todo outro critério natural ou sobrenatural, que não seja o individual, segue-se, por uma perfeita ilação de consequências, tudo o que em nome dele proclama a demagogia mais avançada. A revolução só tem de grande a sua inflexível lógica. Até os atos mais despóticos que executa em nome da liberdade, e que à primeira vista todos taxamos de monstruosas inconsequências, obedecem a uma lógica altíssima e superior. Pois que, reconhecendo a sociedade, por única lei social, o critério da maioria, sem outra norma ou regulador, como poderá negar-se ao Estado o perfeito direito de cometer quaisquer tropelias contra a Igreja, todas as vezes que, segundo aquele seu único critério social, seja conveniente cometê-las? Admitindo-se que a razão está sempre da parte da maioria, fica por esse modo admitido como única lei a do mais forte e, portanto, muito logicamente se pode chegar até as últimas brutalidades. Mas, apesar desta unidade lógica do sistema, os homens não são lógicos sempre. Isso produz dentro daquela mesma unidade a mais assombrosa variedade ou gradação de matizes. As doutrinas derivam necessariamente e por virtude própria umas das outras, porém, os homens, ao aplicá-las, são comumente ilógicos e inconsequentes. Os homens, levando até as últimas consequências os seus princípios, deveriam ser todos santos, quando os princípios fossem bons, e todos demônios no inferno, quando os princípios fossem maus. A inconsequência é a que torna os homens bons em medianamente bons e os maus em maus não rematados. Aplicando essas observações ao presente assunto do liberalismo, diremos que liberais completos são relativamente pouco encontrados, graças a Deus. O que não obsta a que os outros, sem mesmo haverem chegado ao último limite de depravação liberal, sejam, contudo, verdadeiros liberais, isto é, verdadeiros discípulos, sectários ou partidários do liberalismo, considerando-o como escola, seita ou partido. Examinemos essa variedade da família liberal. Há liberais que aceitam os princípios, rejeitam, porém, as consequências, pelo menos as mais duras e extremas. Outros aceitam uma ou outra consequência ou aplicação que lhes agrada, fazendo-se, porém, escrupulosos em aceitar radicalmente os princípios. Quiseram uns o liberalismo aplicado somente ao ensino, outros à economia civil, outros apenas às formas políticas. Só os mais avançados apregoam a sua natural aplicação a tudo e para todos. As restrições e mutilações do credo liberal são tantas quantos são os interesses por sua aplicação prejudicados ou favorecidos, pois existe geralmente o erro de crer que o homem pensa com a inteligência, quando o mais comum é que pensa com o coração, e muitas vezes também com o estômago. Daqui, os diferentes partidos liberais que apregoam o liberalismo de mais ou menos graus, como o taberneiro vende a aguardente mais ou menos forte a gosto do consumidor. Daqui, o não haver liberal, para que o vizinho mais avançado não seja um brutal demagogo,
ou o menos avançado, um furibundo reacionário. É assunto de escala alcoólica e nada mais. Mas, tanto os que hipocritamente batizaram em Cádiz o seu liberalismo com a invocação da Santíssima Trindade, como os que nesses últimos tempos lhes deram por emblema guerra a Deus, estão dentro de tal escala liberal. E a prova disso é que todos aceitam e, em última análise, invocam este denominador comum. O critério liberal ou independente é um entre eles, ainda que seja em cada um mais ou menos acentuadas as aplicações. De que depende esta maior ou menor acentuação? Dos interesses, muitas vezes, do temperamento, não poucas, de certas influências de educação que impedem uns de tomar o passo precipitado que tomam os outros. De respeitos humanos, talvez, ou considerações de família, de relações ou amizades contraídas, etc. Isso sem contar a tática satânica que às vezes aconselha o homem a não propalar uma ideia que não produzir alarme e lograr torná-la mais viável e aceitável. O que sem juízo temerário se pode afirmar de certos liberais conservadores, em quem conservador não costuma ser mais que a máscara ou disfarce do franco demagogo. Contudo, na generalidade dos semiliberais, a caridade pode supor certa dose de candura e de natural bonomia ou bobice, que, se não os faz de todo irresponsáveis, como diremos depois, obriga, não obstante, a ter-se para com eles alguma compaixão. Fica, pois, averiguado, curioso leitor, que o liberalismo é um só. Há, porém, liberais, como o mau vinho, de diferente cor e sabor.